Saudações, gente bonita. Muito bom dia. Bom, antes de começar, não é que eu me veja forçado a falar sempre de geopolítica. Então, eu tenho que comentar algumas coisas bem rapidamente, antes da gente falar sobre, principalmente, o que anda acontecendo no Oeste Eurasiano. Primeira coisa, eu achei, depois de entender direito, o editorial do Brasil 247 muito interessante. Muito interessante. Minha culpa, talvez. Seja como for, o Brasil 247 é o maior portal da esquerda hoje no Brasil. E o Leonardo Atuque, que nem tem como acertar sempre, porque o meio dele cresceu muito, tem um papel muito importante no debate que nos interessa, que é o geopolítico. Então, eu tinha algumas resistências, diminui muito elas, depois de ter entendido o editorial. Bom, agora eu recomendo o trabalho do Leonardo Atuque, principalmente essa entrevista que ele faz com o Pepe. O Pepe é um cara complicado, difícil, né? Ele tem uma visão meio... sobre o Brasil, né? Assim como sobre a França. Sobre o Brasil eu entendo porque que a visão dele é limitada. Ele não mora no Brasil há muito tempo, então ele sabe de ouvir falar. Diferente base, né? Que ele está sempre muito bem informado. E a França, não sei, acho que ele tem alguma birra pessoal com o Macron. Só isso para explicar. Mas só o fato do Pepe ter voz no meio de comunicação de expressão, como é o Brasil 247, é uma boa coisa para o debate geopolítico. Certo? Nós temos aquele outro, né, com as 3 letras, mas eu sou muito mais o Brasil 247. Se eu tiver essa lei, você indica algum portal de alguma expressão. Bom, eu gosto do Azenha, eu gosto do Viu Mundo. Gosto bastante do Viu Mundo desde muitos anos. Gosto muito do Viu Mundo. Mas o Brasil 247 conta com o meu apoio. E eu entendo porque as pessoas possam gostar do ICL. Certo? Mas eu recomendo fortemente o Brasil 247 e o Viu Mundo do Azenha. Certo? Outro ponto que eu queria comentar é o Boulos. Sério, cara. Ele fala, com todo respeito, fala merda sobre a Venezuela, se cala sobre a Palestina, e aí teve aquela... Como é que ela se define? Eu até entrei na página. Eu não... Sabe? A afro-indígena etérea diaspórica. Afro-indígena etérea diaspórica. Sério, gente. Complicado, né, Boulos? De verdade. Muito complicado. Eu não sei qual que é a do PSOL. Tem o camarada Vinícius Crânio em Linópolis, vota Vinícius Crânio em Linópolis. Não conheço Linópolis, mas o camarada Vinícius eu sei que é sangue bom. Agora, o PSOL tá difícil, gente, defender, sabe? Desde aquela da democrata de Niterói, passando pela ala Mineire, até essa que foi, cara, isso foi uma armadilha, né? Com certeza foi uma armadilha da afro-indígena etérea diaspórica. Porque o Boulos tem caráter. Você pode argumentar um punhado de coisa contra, um punhado de coisa a favor, mas eu
Ele tem caráter. Eu não acredito que foi ele que armou essa armadilha contra o presidente Lula. Que teve o azar de estar lá nesse momento. Sabe? É difícil, né? Vocês entendem por que eu prefiro falar de geopolítica? Como é que você comenta uma coisa dessa? Como é que... é pelo Boulos, é para poder derrotar o fascismo. Gente, não se derrota o fascismo com ciranda. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Antes de nós começarmos, vamos falar de fascismo. E vamos falar sobre como se derrota fascismo. Sabe, eu acho que antes da gente começar, da gente falar de Israel, da gente falar da Ucrânia, da gente falar da Índia, da gente falar da China, da gente falar dos Estados Unidos, vamos falar do nosso quintal um pouquinho, porque a coisa está ficando difícil. Certo? A coisa está ficando muito difícil. Muito difícil mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre fascismo. Vou ser franco aqui com vocês. Tem duas definições de fascismo. A definição do Humberto Eco, as 10 características do fascismo. Cara, como assim 10 características? De verdade, vamos começar a falar, como assim 10 características do fascismo? Eu falava para os meus alunos, quando eu dava aula de filosofia, o seguinte. Primeira coisa que vocês têm que entender ao falar de um assunto é sobre o que vocês estão falando. Vocês conseguem definir? Aí todo mundo acha que sabe definir. Para definir uma vaca. A vaca é fêmea do mamífero búzios domésticos. Perfeito, uma boa definição biológica. Agora fala assim, você sabe definir o que é uma salsicha? Sabe diferenciar uma salsicha de um salame? Você vai falar sobre salsicha. O que é uma salsicha? Você sabia que a grande maioria, a imensa maioria das pessoas não sabe o que é uma salsicha? Não sabe a definição da salsicha. Então, todo mundo fala sobre salsicha, mas as pessoas não sabem uma coisa tão simples quanto salsicha. As pessoas que lidam com salsicha a vida inteira delas não sabem o que é uma salsicha, de fato não sabem, porque se você não sabe definir, você não sabe o que é. O Arcano falava um pouco sobre isso, né? Nós somos o mundo que a nossa linguagem alcança. Mas eu vou falar outra coisa para vocês. Se as pessoas não sabem definir o que é uma salsicha, o que é um fascista? Se você for analisar as definições do liberal Humberto Eco, praticamente qualquer coisa é fascismo. Segundo Humberto Eco, qualquer coisa é fascismo. E usando Humberto Eco como referência, Humberto Eco tem uma passagem interessante da vida pregressa dele. Quando ele era jovem, deu um concurso de redação na Itália fascista e ganhou uma bicicleta. Mais tarde, quando ele percebeu que isso ia acabar sendo descoberto mesmo, né, ele usou um argumento interessantíssimo, ele falou que ele era muito inteligente, queria uma bicicleta e sabia o que tinha que escrever para ganhar a bicicleta. Acredita quem quer, né? Acredita quem quer. De toda forma, a minha definição de fascismo era o Dimitrov. Camarada Dimitrov, que lutou e venceu o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Ele não colaborou com o fascismo. Igual Humberto Eco. Ele lutou e derrotou o fascismo. Uma ótima definição de fascismo é do Dimitrov. Certo? E o fascismo tem muito a ver com o exercício do poder mediante o uso sistemático da violência e da mentira. Isso é fascismo. O fascismo não é aquilo que você atribui a quem não concorda com você. Igual a Universidade de Colômbia parece ensinar, né? A Universidade de Colômbia, eu vou ter que fazer um vídeo especificamente sobre a Universidade de Colômbia. Esse antro do Império Americano, o centro epistemológico e ideológico do Império Americano, que é a Universidade de Colômbia. De lá que saiu a ideia do woke identitarismo, para substituir os Panteras Negras, do woke identitarismo como substituto para a luta de classes, e a ideia de que se você fosse woke identitarista, você seria de esquerda. Essa ideia contaminou o PSOL de uma maneira assombrosa. Na verdade, essa ideia é a identidade do PSOL. Isso e o trotskismo, aqui e ali. Isso é que é o PSOL. O PSOL é identitarismo mais pitadas de trotskismo.
Ou seja, nunca vai fazer uma revolução. Jamais, jamais, jamais vai participar de qualquer mudança. E está entrando no PT também. Está contaminando o PT. Eu não quero citar nomes. Mas já citaram Maria do Rosário. Maria do Rosário. A campanha da Maria do Rosário, a prefeitura de Porto Alegre, é nitidamente identitária. Mulheres para resolver o problema de Porto Alegre. Porra é essa? Não é o povo, não são os trabalhadores, são as mulheres. Igual gay foi o problema para solucionar o problema do Rio Grande do Sul. Gay solucionou o problema do Rio Grande do Sul. E eu acho engraçado, vamos lembrar aqui um pouco as coisas, porque às vezes as pessoas têm uma memória muito curta nesse país. A diferença do primeiro, do segundo e terceiro colocado no primeiro turno das eleições do Rio Grande do Sul foi muito pequena. E você sabe por que o terceiro lugar, que era do PT, perdeu? Por causa do PCB, por causa do PCB, e por causa do, não sei, outro desses partidecos. Nós somos a revolução do Sol. Certo? A ala do Sol e o PCB e mais um partidinho aí. Nós somos a revolução. A revolução não é o PT, não. Resultado. Por pouquíssimos votos, vou até procurar isso aqui. Vamos falar direitinho sobre isso. Não vamos dar informação incompleta, não. Vamos procurar sobre isso aqui. Me deixe só um momento. Eleições no Rio Grande do Sul. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. No primeiro turno, o candidato Onyx Lorenzoni, do PL, bolsonarista, até teve 2.382.026 votos. Esquece isso. Quase 700 mil votos atrás, presta atenção agora, quase 700 mil votos atrás, preste muita atenção nos números que eu vou falar. Eduardo Leite, do PSDB, teve 1.702.815 votos. E Edgar Preto, do PT, teve 1.700.374 votos. Isso significa que o Eduardo Leite foi para o segundo turno por menos de 2.500 votos. Você sabe quantos votos teve a porcaria do candidato do PCB? 4.003 votos. Então, se essa desgraça não tivesse sido candidato, não tivesse inventado, PT para o segundo turno. O Rio Grande do Sul não teria eleito Eduardo Leite. Não teria eleito Onyx Lorenzoni do mesmo jeito e não teria eleito o Eduardo Leite. Que é inclusivo, no final de contas, ele é gay, altamente inclusivo. E aí o PSOL, vou falar do PSOL, vamos falar do mesmo PCB. Ai, nós temos que combater o fascismo. Vamos todos votar no Eduardo Leite para combater o fascismo. Foi argumentado, ai, a democracia na Venezuela, não podemos aceitar o Maduro. Você não pode aceitar o Maduro? Quem quer ser candidato a aceitar, então? Um fascista da extrema-direita, que era o adversário dele? Então, o argumento de votar com todo respeito, no Eduardo Leite da Vila vale para o Rio Grande do Sul. Mas para a Venezuela não vale, não. A Venezuela, que é socialista de fato, não está derrotando o fascismo, não. O fascismo mais rasteiro apoiado pelos Estados Unidos na Venezuela, e lá você não pode apoiar o Maduro. Porque isso é antidemocrático. Já no Rio Grande do Sul é obrigação votar no Eduardo Leite, porque é o candidato contra o fascismo. O pobre povo do Rio Grande do Sul, pagou muito, mas muito caro por ter eleito o Eduardo Leite. Então pagou muito, mas muito caro pelos 4 que resolveu brincar de revoluçãozinha. A gente tem que começar a dar nome aos bois. A gente tem que começar a falar das coisas como elas são. Que diferença faz o Eduardo Leite ser hétero ou gay? Ele é neoliberal. E isso sim fez diferença.
pegar o Código Florestal do Rio Grande do Sul e fazer isso aqui, ó. Torcer como resultado, as enchentes que estavam previstas vieram, só que não tinha mata ciliar, não tinha um programa de gestão, não tinha um programa de emergência, não tinha manutenção. E aí o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Quantas pessoas perderam a vida? A vida. Por causa de molecagem. Dezenas, centenas de milhares de pessoas perderam tudo que tinham. O PCB deve estar satisfeito demais, ele fez a revolução. A ala do sol deve estar satisfeitíssima. Fizemos a revolução. Para votar no Eduardo Leite, o candidato da inclusão. A inclusão que interessa, pelo menos para mim, é a da massa dos trabalhadores. E todos os trabalhadores, do mais humilde até a classe média. Dos pequenos negócios, dos pequenos agricultores, dos arquitetos, dos advogados, dos prestadores de serviço. A luta é contra a burguesia. Mas a esquerda revolucionária, ela finge não saber disso. E a esquerda absolutista está preocupada com o que mesmo? Eu tenho até... A gente tem que tomar muito cuidado para não afrontar as convicções filosóficas mais profundas da gente. Ou o Código Penal, né, o que vier primeiro. Porque é difícil você falar com absoluta honestidade, de verdade, com absoluta honestidade, sobre o que eu acho desses merdinhas. Sabe, desses merdinhas. Made in Universidade de Colômbia, que confundem progressismo com esquerda. Gente, para ser de esquerda, para defender a classe trabalhadora, você pode ser progressista, você pode ser conservador. É um direito seu. Se você está defendendo a classe trabalhadora, tudo bem. É isso que importa. Sabe? Ser de esquerda não tem nada a ver com, peraí, qual que é a definição? Ser afro-indígena, etéreo, diaspórica, não. Eu nem entro no mérito do que é essa criatura, sinceramente. Mas eu sei que ser afro-indígena, etéreo, diaspórica não tem nada a ver com arte. Eu amo Milton Nascimento. Eu amo de paixão Milton Nascimento. Eu não amo de paixão Milton Nascimento por ele ser preto. Eu amo de paixão Milton Nascimento porque ele foi uma das vozes mais extraordinárias desse país. Eu diria desse mundo. Ao menos nos últimos 50 anos. Eu amo de paixão Chico Buarque. Ah, mas ele é branco e é rico e tem olhos claros. Sabe, essas enormes bobagens fazem a gente se perder. E isso não chega no ponto. Não chega no ponto. O povo não compra essas bobagens. O povo nem sabe o que é um afro-indígena. O povo não sabe o que é etéreo. O povo não sabe o que é diáspora. Então isso pode parecer inclusivo, mas não é inclusivo. Lembre-se de Lacan, a linguagem que você se reconhece. Os trabalhadores que mais passam aqui na rua de casa são as moças da limpeza, que recolhem as folhas, o pessoal da coleta do lixo e os trabalhadores da ferrovia. Eu chego neles e falo, camarada, moças que estão recolhendo folhas, vocês sabem o que é um afro-indígena? Se eu chegar no pessoal que recolhe o lixo, você pode falar o que é diaspórico? Se eu chegar no pessoal que assenta trilhos ali na ferrovia do lado, vocês viram, né? Vocês escutam o trem, falar, ô camarada, você pode falar para nós aqui o que é? Vocês sabem a resposta, né? Vocês sabem a resposta. E eles também sabem, eles não querem incluir, porcaria nenhuma. A última preocupação desses merdas é incluir alguém. Por isso que as expressões merdas que eles usam são todas em inglês. Mansplaining,
São inventadas apropriação cultural ou são do português castiço, etéreo. Eles não querem incluir. A gente inclui pela linguagem. Nós nos definimos pelo outro e através da linguagem. Lembre-se de Lacan. Esses bostas, com todo respeito à merda, eles não querem incluir porcaria nenhuma. Ai, linguagem inclusiva. O que estão incluindo? Estão incluindo os trabalhadores? Estão incluindo a gente humilde? Não, não. Eles querem um círculozinho de iniciados. Que sabe o que significa as expressões em inglês? Que diferença tem entre essas pessoas e os merdas da Faria Lima? Que usam vocabulário em inglês para falar de business, de negócio. Não tem diferença nenhuma entre esse povo e o pessoal da Faria Lima. Nenhuma. Tem nenhuma diferença. Certo? Nenhuma diferença. Mas eles gostam, né? Colômbia. Aí você tem professor que está no governo, convidade para a Universidade de Colômbia. E a Universidade de Colômbia, claro, de vez em quando Harvard, né? Stanford, que premia essas pessoas. Através de algum bilionário, através de algum ONG. A pessoa vai para a Universidade de Colômbia e volta. Pronto para transformar o Brasil. Certo. Esse povo não inclui, não quer incluir. Muito pelo contrário. O discurso deles propositadamente exclui. Você sabe quem inclui? Os evangélicos. Os evangélicos incluem. Todo mundo sabe o que é o capeta, todo mundo sabe o que é o demônio, todo mundo tem sonhos, eles vendem isso. E os evangélicos, neopentecostais, teoria da prosperidade, mais recentemente teologia do domínio, também são uma invenção dos Estados Unidos. Também vem dos Estados Unidos. Os evangélicos também vieram dos Estados Unidos. Os pentecostais vieram dos Estados Unidos. Os neopentecostais vieram dos Estados Unidos. A teologia da prosperidade veio dos Estados Unidos. A teologia do domínio veio dos Estados Unidos. Assim como o wokeísmo veio dos Estados Unidos. O identitarismo veio dos Estados Unidos. LGBTQIPN+, veio dos Estados Unidos. A Universidade de Colômbia é dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos criam o ONGismo, as ONGs são quase todas dos Estados Unidos, Human Rights, Anistia Internacional, Repórteres Sem Fronteiras, WWF, todas essas ONGs vieram de lá. Mesmo que a sede delas não seja lá, vieram de lá. Mas tá tudo certo, né? Eu estou seguindo a ideologia criada nos Estados Unidos, a nomenclatura em inglês, feita nos Estados Unidos, mas não, eu não estou defendendo os interesses dos Estados Unidos. E aí você pega até uma teoria, o racialismo, né? Que nos Estados Unidos você é branco ou você não é branco. Você é latino. Né? Não tem moreno. Não tem pardo. E aí você pega a sociologia brasileira, feita por pesquisadores brasileiros, e joga ela no lixo. De Gilberto Freire, com a sua discutível, mas genial Casa Grande Senzala, até Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Não, se joga tudo no lixo. Vale o racialismo herdado da Universidade de Colômbia. Tem metade, mais da metade da população brasileira é preta. Que os socialistas estão falando que a metade da população brasileira é preta. Por esses, com todo respeito, merdas, eu seria preto. Porque eu não sou branco. Eu não tenho mais minha certidão de serviço, passei os 45 anos, foda-se. Mas lá estava escrito que eu sou pardo. Eu sou pardo. Mas, segundo eles, ao ser pardo, eu sou preto. Sou preto. Minha ancestralidade indígena não conta nada. E, assim, para sorte, normalmente as pessoas têm ancestralidade indígena, mas não sabem qual é. Eu sei qual que é a minha. Imbiá e Karenacore. Essas são as minhas ancestralidades indígenas. Mas, por algum motivo, apesar da minha ancestralidade ser indígena, como é que eu posso falar? Eu sou preto.
segundo eles. Porque eles adotam a teoria racialista que serve ou é imposta aos Estados Unidos. É a partir daí que eles fazem a discussão. Altamente ideológica. A discussão filosófica, ela passa pela ideologia. A gente tem que parar de fingir que não sabe disso. A gente tem que parar de fingir que não vê isso. Eu venho falando há muito tempo e sempre recebo crítica. O pessoal não é nosso aliado. Os identitaristas não são nossos aliados. Os wokeistas não são nossos aliados. Eles são nossos inimigos. Que fique claro. Porque se eles tentam camuflar, fazer sucumbir, sufocar a luta de classes, que é a única coisa que pode libertar os trabalhadores, como é que eles são nossos aliados? Em que cantar o hino nacional em linguagem neutra, além de crime, porque a letra é definida por lei, ajuda a classe trabalhadora. Explica aí para mim. Explica aí essa ateu. Em que isso ajuda a classe trabalhadora? Em que isso ajuda a classe média? Que você tem que considerar a classe média também. Ah, eu não gosto da classe média. Bom, paciência. Tem muita coisa que eu não gosto. Mas a gente precisa dela para transformar esse país. E não é empurrando ela para os colos da Universidade de Columbia, da Universidade de Stanford, e não é empurrando os trabalhadores que são excluídos por essa linguagem inclusiva, o que chega a ser patético, né? Porque, na verdade, a classe trabalhadora é excluída pela linguagem neutra. O trabalhador fala o que é mansplaining. Explica aí para um trabalhador o que é isso. O que é diaspórica etérea. Em que isso ajuda na comunicação com a classe trabalhadora? Em nada. Você afasta. Se afasta da esquerda, da luta por eles, pela classe trabalhadora. Mas você aproxima eles dos crentes, dos evangélicos. Então, em última instância, são uma e a mesma coisa a marcha do orgulho gay e a marcha por Cristo. Não é à toa que elas se realizam praticamente no intervalo de uma semana na mesma cidade. É a mesma coisa, promoção turística. Tem a ver com turismo, não tem a ver com inclusão. Certo? Tem a ver com levantar animosidade. Colocar povo contra povo, pobre contra pobre. É sobre isso. E não está nada bem. Não está nada bem. E às vezes falam, mas o Lula. Cara, as pessoas elegeram o Lula e elegeram um Congresso formidável na escrotice. O que dá para fazer? Mal e mal se mantém no governo. Não fosse o Lula ser um político extremamente habilidoso, e já era. Aí você vê esses grupelhos que não conseguem colocar a militância dentro, para encher uma Kombi, não sei o que, não sei o que. Maduro consegue na Venezuela, sabe por quê? Porque o povo vai para a rua defender ele. O Evo Morales consegue na Bolívia, sabe por quê? Porque o povo vai para a rua. Daniel Ortega está conseguindo na Nicarágua, porque o povo vai para a rua. Aqui, vocês lembram a última vez que o povo foi para a rua? Não era por 20 centavos. Era para entregar a Petrobras. 20 centavos, não, está errado. Embora o aumento tenha acabado de sair, né? O aumento saiu. Mas não era 20 centavos. Era entregar a Petrobras, era destruir a nossa engenharia, era lavajatismo, era marreco de Maringá. Aí as pessoas foram para a rua. O gigante acordou e fez o que normalmente se faz quando você acorda, dá aquela cagada, né? O gigante acordou. Por isso é que o povo vai para a rua. Então é muito fácil criticar. Nossa, fácil demais.
Como é muito fácil, não vote. Vote no nosso candidato. A esquerda é realmente revolucionária. Como em Porto Alegre. O resultado, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, né? Rio Grande do Sul inteiro. O Leite foi eleito por causa disso. Por causa dos 4 mil asnos que votaram no PCB. E quem que é o nome do moleque responsável que teve essa ideia? Não sei. Mas será que é só irresponsável mesmo? Será que eu acho que não é só burrice? Eu acho que é plano. Acho que isso é planejado. Ele sempre fala, cara, vamos lascar o povo brasileiro, vamos destruir a luta de classe. O que não vai fazer agora? Vamos lançar uma candidatura absolutamente inviável, mas que talvez seja o suficiente para garantir direita ou extrema-direita liberal e extrema-direita conservadora no segundo turno do Rio Grande do Sul. Tirar a esquerda da possibilidade de poder. Ah, então vamos. Ah, mas se a gente conseguir só 4 mil votos, talvez baste. Bastou. 2.500 votos foi a diferença, do segundo para o terceiro. Que garantiu Eduardo Leite e que mais de 100 pessoas perdessem a vida e centenas de milhares de pessoas perdessem tudo. O que bastou. Sabe, a discussão sobre ideologia precisa ser mais bem feita. Ela precisa mesmo ser mais bem feita. Ela precisa parar de ser negligenciada. O Lula já tem problemas demais, os ministros Lula já tem problemas demais, a esquerda já tem problemas demais. Vocês se lembram quando estava tendo uma verdadeira febre para tentar derrubar a ministra Nícia da Saúde? E ela foi fazer uma inauguração lá no Nordeste e alguém fez um bate-cu. Depois descobriu-se que o responsável foi indicado pelo Bolsonaro, mas como era de uma minoria, né, acabou sendo deixado. Acho que alguém do PT achou que era uma ótima ideia deixar um bolsonarista, porque afinal de contas, né, era um bolsonarista minoritário, não daria nada errado. Quase que a ministra perde o cargo para o Centrão por causa desse bate-cu. Agora, até a eleição para presidente de 2030, eles vão pegar o áudio verdadeiro da afro-indígena etéreo diaspórica cantando um hino em linguagem neutra. E o que isso acrescenta para a classe trabalhadora? Nada. Mas o que tira, fica evidente. Tira voto, tira prestígio, tira engajamento, tira ânimo. Então, não ganha nada e perde muito. Ah, mas eu não sabia. Cara, você olha o perfil da tal lá, olha o perfil. Você bate o olho, você sabe que a chance da merda é enorme. Você sabe que a chance da merda é enorme. Da merda, né? Como eles gostariam de dizer. Difícil. E aí, se vocês me permitem, passando para um assunto correlato, mas mais afim com o que nós discutimos. Essa questão do discurso. Lembra quando eu falei, mais de 300 dias atrás, que acho que no terceiro dia do conflito, Israel vai perder essa guerra? Porque perdeu o controle da narrativa? Então, é sobre isso. A classe trabalhadora, a esquerda, está perdendo o controle da narrativa. Israel está perdendo a guerra porque a fama deles de vítimas, 6 milhões, nunca mais, foi pro ralo. Com 40 mil óbitos registrados nominalmente, principalmente mulheres e crianças. Com as imagens horrorosas que chegam todos os dias. Israel perdeu completamente a narrativa. E nós também estamos perdendo. É a mesma coisa. Israel, que todo mundo achava intocada, potência, não sei o que, está perdendo porque perdeu o controle da narrativa. E adivinha o que está acontecendo com a nossa esquerda, com o nosso país? Estão perdendo o controle da narrativa. Linguagem neutra.
Olha o que eles fizeram. Isso é uma bobagem, gente, pelo amor de Deus. Hino, isso é bobagem. Mas essa não é a questão. É que isso faz perder voto, e faz perder voto demais da conta. Lembra da Marcha das Vadias? Tinha um punhado de branquinha, pequena burguesa, classe média, vadiando. A Marcha das Vadias deve ter eleito o quê? Uns 15 deputados, né? Da extrema-direita, evangélicas principalmente. Porque nenhum pai de família, nenhuma mãe de família, nenhum trabalhador quer que a filha seja uma vadia. Ninguém quer. É o que você ganha com Marcha das Vadias. O ele não, ele nunca. Foi ele sim, e só não foi ele sempre por causa da resiliência dos nordestinos e da coragem dos sulistas que votaram a favor do Lula. Senão era ele sempre, ele sim. Ele sim foi, porque ele permaneceu no governo. Os 4 anos. Não mudou nada para ele. Mas garantiu a eleição de muita gente da extrema-direita. E um ou outro identitário. São carbonários. Para garantir a eleição de 1 ou 2 minorias, eles elegem 20, 30 pastores, extremistas de direita, moleques. É isso. Para eles compensa. Que eles conseguem eleger deputados. E para o país. E para a classe trabalhadora. E para o povo brasileiro. Isso resolve o quê? Resolve nada. E é impressionante que nós estamos falando de geopolítica. Que Israel perdeu a guerra no 3º dia. Que por isso que eles perderam completamente o controle da narrativa. E aqui nós estamos entregando o controle da narrativa na mão desses. E não estamos vendo o perigo. O Lula não é eterno. Depois dele, o que vai acontecer? Vai ser Janje? Vai ser Maria do Rosário? O que vai ser? Ah, como é que pode o Melo na frente na disputa para a prefeitura de Porto Alegre? Mas como é que pode? É só olhar a campanha da Maria do Rosário. Hein? Como é que pode? Em que mundo essas pessoas vivem? Nossa, mas o Melo inundou Porto Alegre. Sim. Eu fui responsável. Mas dá uma olhada na campanha da Maria do Rosário e você vai entender por que ele está na frente. Dá uma olhada na campanha do Boulos e você vai entender por que o Marçal está na frente. Simples assim. Tem 4, 5 mulheres na frente das disputas municipais do Brasil, das capitais. 4 delas são da extrema-direita. 2 do PL, 2 da União Brasil. A única de esquerda é da minha cidade. Da minha capital, né? Goiânia. Delegada Acórcio. O pai dela foi prefeito do PT, gente boa passada. Darcy Acórcio era o nome dele. Deus tem. As outras 4 são de extrema-direita. Mas então tá tudo certo, né? Assim como o Leite é gay, é importante que as 4 extremistas de direita sejam mulheres. Para incluir as mulheres. Claro que vai. É só olhar para a batata moral, né? Não é que ela está preocupada com o direito de trabalhador e de mulher. Só olhar para a batata moral. E eu não vou falar para extremista, não. Estou falando para a batata. Que disfarça bem. Sabe, às vezes a discussão geopolítica ela deveria poder nos ensinar perder a narrativa é sempre perder a disputa pelo poder. Vence a disputa pelo poder quem ganha a narrativa. Vamos dar um exemplo, uma eleição conhecida quase universalmente. Jesus versus Barrabás. O povo decide. Vox populi, vox dei. Né? A voz do povo é a voz de Deus. Bom, Barrabás era um macabeu. Lutava contra os romanos. Jesus ressuscitava as pessoas dos mortos. E distribuía pão.
Aí você pensa, o povo é burro. Não necessariamente. Se Jesus era capaz de ressuscitar os mortos, eu seria capaz de se ressuscitar. Já Barrabás, não. Barrabás não seria capaz de se ressuscitar. Se você para pensar na narrativa, faz todo sentido os judeus terem escolhido Barrabás. Todo sentido. A narrativa dele era melhor. A narrativa dele era muito melhor. O controle da narrativa é importante. Ele é crucial, eu diria. E nós estamos perdendo. Para quem? Para nós mesmos. Infiltração derruba a casa mais que furacão. A gente tem que começar a refletir sobre isso. De maneira urgente. De maneira urgente. Eu vou mais tarde, eu estou reunindo os dados e quero falar um pouco mais especificamente da situação de Israel, que está tensa, da situação na Rússia e na situação do Indo-Pacífico. Mas depois. Agora, eu quero encerrar essa discussão sobre ideologia e narrativa. Nós precisamos ser mais atentos, nós precisamos ser muito mais sérios, muito mais vigilantes do que temos sido. Chega de perder a classe média para esses imbecis. E chega de perder os mais pobres, os pastores ladrões. Vamos atrair para nós a classe média, vamos atrair para nós a classe trabalhadora. Mas a gente precisa de um discurso coerente que seja realmente inclusivo. E a gente precisa com gente, porque a gente não está perdendo a narrativa, não. Nós estamos tomando uma surra na narrativa. E as consequências disso poderão ser brutais para o nosso futuro. É só isso. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.